Olá, tudo bem? Bom dia. Afinal de contas, os religiosos são batizados em Cristo ou em Moisés? Claro que eu estou falando isso para quem não está no tempo do Evangelho Eterno, para quem não conhece Apocalipse 21:3, para quem não conhece o juízo, Apocalipse 14, versículo 6. Então, para as pessoas que ainda estão na religião, os que estão na graça, vivendo ali no tempo da graça, se reunindo como igreja, eles entenderam que o batismo foi em Cristo. Pelo menos a maioria dos que se reúnem como graça. Claro que tem uns que se reúnem como igreja e o pessoal da graça que ainda pratica o batismo de Moisés, que é o batismo representando o batismo de João Batista. Então a pergunta que fica é: os religiosos são batizados em Cristo ou em Moisés? É isso mesmo. Porque, se você não sabe, tem diferença. O batizado de Cristo, em Cristo, e o batizado em Moisés. Vamos lá. Esse vídeo eu quero que ele fique curto, que eu tenho uma coisa para fazer aqui. Olha aqui, ó. Em Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 29, assim está escrito, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de ser revelada. Versículo 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Isso aqui se referia a Paulo, porque Paulo fazia parte das 12 tribos, da tribo de Benjamim, então as 12 tribos que receberam as leis de Moisés, não a nação gentílica. Se eu estivesse lá, não seria a minha nação, eu não teria recebido isso. Então, quando ele fala aqui, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, era para os judeus, para os israelitas. Então, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, e não por obras do dízimo, do batismo, do comer pão, nada disso. 25. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, a Moisés. 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, na consciência, na mente, não na natureza carnal, porque a natureza carnal tem prazo de validade. 27. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aqui, é o que eu falo. É o que eu falo. O entendimento, eu lendo, na hora vem o entendimento. Quando eu começo a falar no vídeo, o entendimento, ele aumenta. Aumenta. Veja que interessante aqui, por que fica provado que esse batismo aqui não era na água? Esse entendimento que nem fluiu agora. Fluiu agora. Vou ler de novo com você e você preste atenção na sutileza do entendimento desse versículo aqui. Versículo 27. Porque todos vocês foram batizados em Cristo. De Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Aquele batismo que João Batista praticava no Rio Jordão. Quem é que podia participar? Qual era a nação, qual era o povo que participava daquele batismo de João Batista? Vamos ver se você já está adiantado no conhecimento. Eram os judeus, eram os israelitas, eram os que faziam parte das 12 tribos. Os gentios não participavam daquele batismo, você sabia disso?
Agora, quando foram batizados em Cristo, é o entendimento desse versículo 27 e 28, aí sim, não há nem judeu e nem grego, ou seja, não há nem israelita, nem judeu e nem gentil. Por quê? Porque o batismo foi em Cristo, não o de Moisés. O de Moisés batizava os judeus. Olha que coisa maravilhosa, gente. O de João Batista batizava os judeus, mas o batismo de Cristo, que eu vou ler onde foi, aí sim, ele batizou a todos. Maria, bom dia. Ele batizou a todos. Então esses dois versículos é muito sutil. Gálatas 3, 27 e 28. Então em Cristo não tem diferença nenhuma. Não tem acepção de judeu ou gentil. Porque o batismo em Cristo é um. O batismo de Moisés é outro. O batismo de Moisés foi o do arrependimento. Foi a lei da purificação. Aquele batismo no Rio Jordão era a lei da purificação. Por isso que Jesus falou. João Batista Jesus entrou na água para ser batizado. João Batista falou, não, eu não vou fazer isso que eu não mereço. Não. Jesus falou, não, que se cumpra a justiça de Deus. Porque Jesus não foi batizado, Jesus foi lavado como um cordeiro. Porque Jesus não tinha pecado. Agora, os judeus eram pecadores. Quando eles transgrediam, quando eles tropeçavam em uma lei, eram 613 mandamentos. 613. Era 10 mandamentos mais 603. Então, quando um judeu, um israelita, tropeçava em um, voltava a estaca zero de novo. E ele se tornava um pecador, porque assim está em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Você consegue entender, gente? Então, nós não somos pecadores, os gentios nunca foram pecadores, os gentios sempre foram transgressores. Bom dia, Jussei. Sempre foi transgressor. Os judeus eram pecado, porque pecado era quem transgredia um dos 613 itens da lei. Os gentios nunca receberam as leis escritas em pedra. As leis de Moisés foi para a nação de Israel, foi para o israelita. Então eu quero ler de novo esses dois versículos aqui, que é maravilhoso esse entendimento, que é Gálatas 3, 27 e 28. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha aqui, veja aqui. Romanos 6,3. Veja o batismo que Paulo apresentou para os gentios. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Então, João Batista apresentou o batismo de Moisés, a lei da purificação. Paulo apresentou o batismo da morte, ou seja, o sangue que verteu da cruz. Aquilo sim purificou, justificou, santificou a consciência das pessoas. Então esse foi o batismo de Cristo, o batismo da fé, o batismo do Espírito. Já o batismo de Moisés, quem é um religioso que pratica dízimo, que pratica obras antes da cruz, qualquer pessoa que pratica qualquer religião, e todas praticam obras antes da cruz, todas as religiões, todas as pessoas que praticam obras antes do sacrifício da cruz, as pessoas não aceitaram o batismo, não foram batizados, claro, de uma forma literal, com o batismo de Cristo. Esses que passam pelas águas batismais dessas chamadas igrejas, desses currais, dessas falsas sinagogas, eles são profanadores. O batismo deles é de Moisés. O batismo deles é o batismo da lei. Não da graça pregada por Paulo, não do favor imerecido, porque graça é favor imerecido. Então essa é a diferença. Os religiosos são batizados em Cristo ou em Moisés? Os religiosos são batizados em Moisés. Porque Mateus 3, versículo 11 e 12, assim disse João Batista.
Eu batizo vocês com água para arrependimento. Então quem é que precisava se arrepender dos pecados? Eram os gentios? Se eu estivesse lá e você que não é judeu estivesse lá, nós recebemos as leis de Moisés? Não. As leis de Moisés foi dada aos judeus, aos hebreus. E que eu li agora, 1 João 3,4, pecado é transgredir as leis de Moisés. Então aqui João Batista, que veio para cumprir a justiça de Deus, que veio para praticar a lei da purificação, esse batismo aqui, o batismo de Moisés, foi o batismo de João Batista, não de Cristo. Porque antes da cruz não existia Cristo. Olha que maravilha, antes da cruz não existia Cristo, gente. Antes da cruz era Jesus de Nazaré, um judeu da tribo de Judá, ou Yeshua. Então agora sim, com esse entendimento, você consegue discernir perfeitamente a diferença, você consegue entender a diferença dos dois batismos, do batismo de Moisés, através de João Batista, e o batismo de Cristo, que Paulo mostrou, que foi o Cristo ressuscitado. Todos aqueles que foram batizados pelo Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado está antes ou depois da cruz? Esse é o checkmate. Esse daí é o checkmate, acabou, não tem outra situação. Então essas pessoas que estão dentro dessas arapucas, chamadas igrejas, dentro dessas casas de fraude, chamada igreja, na verdade, o batismo deles é o batismo de Moisés, é o batismo da maldição, é o batismo das transgressões, é o batismo das trevas. Mas não se preocupe, você que já passou por isso, eu passei por essa porcaria umas 4 vezes, 4, 5 vezes. Mas é obra morta, aquilo que eu fiz é obra morta. A minha consciência está tranquila, a minha consciência está limpa daquela sujeira, daquela imundícia. Está totalmente tranquila. Então, continuando aqui, Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa, né? No próprio texto, aqui no próprio versículo 11 de Mateus 3, João Batista está sendo claro, falando que o batismo dele era para os judeus, para que os judeus viessem através pela fé, pela crença naquela lei da purificação, pelaquela obra, porque aquilo foi uma obra, eles tivessem na consciência deles que eles estavam sendo purificados dos pecados. Mas aí veio João Batista diz que viria um mais poderoso do que ele, que já existia mesmo antes dele existir, João Batista. Ele já existia, que foi Jesus de Nazaré. E ele sim iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando veio o fogo? Quando foi? Olha aqui no versículo 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Quando aconteceu esse fogo? Isaías 29, do versículo 1 ao 3. Quando Jerusalém foi cercada no ano de 69, até a metade do ano 70, mais especificamente ali no mês de agosto do ano 70, se cumpriu essa situação. Jerusalém foi quase totalmente destruída pelo fogo, o templo foi destruído até os alicerces. Então, o tema desse vídeo, os religiosos são batizados em Cristo ou em Moisés? Certamente em Moisés. Em Moisés. Porque todos aqueles que batizaram em Cristo se revestiram dele. E o batismo em Cristo não tem água. Paulo, na casa de Ananias, não foi batizado com água. Paulo foi batizado com imposição de mão. Eu te batizo em nome de Jesus, em nome de Cristo. Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também eles usavam. Batismo com imposição. A não ser Pedro. Pedro, que era um legalista, sim. Pedro chega na casa de Cornélio, ele ali falando com a família de Cornélio. Dali a pouco, Cornélio e os seus familiares começam a falar em outros idiomas, em línguas desconhecidas. Não é balabachuras cantarábias, essas porcaria não.
começa a falar em outros idiomas. Aí Pedro, sendo um legalista nojento, o que ele faz? Agora, mesmo você vê, mesmo o Espírito Santo tendo batizado Cornélio e a família, os gentios ali, eles eram gentios. Aí Pedro fala, o que impede agora dele passar pelas águas? Olha, você vê a ignorância, está lá em Atos 10, depois você lê, Atos 10, Atos 11 também fala. Então você vê, ali, Cristo mostrou ali para Pedro, Pedro, não precisa de água, Pedro. Eu batizo os gentios, depois do batismo aqui, depois da purificação da cruz, estão todos purificados. A carne de porco você pode comer, a carne de coelho, de lebre, a carne de avestruz, você come a carne de que você quiser. Mata uma cascavel, tira um parmo da cabeça, um parmo do rabo, o que sobrar, frita com pimenta e come. Tudo foi purificado, inclusive os gentios foi purificado. Se você lê Atos, capítulo 10, você vai ver coisa linda ali. Mas Pedro, que era um religioso, um legalista, um seguidor de Moisés, a mente ainda encruada com Moisés, aí falou, agora já que eles foram batizados com o Espírito Santo, o que impede deles passar pelas águas? Por quê? Porque os gentios não eram batizados por água. Os gentios não passavam pelo Rio Jordão. Aí Pedro falou, agora o que impede deles serem batizados? Aí pega Cornélio e sua família e joga na água, passa na água. Santa ignorância, você consegue entender isso? A situação do eunuco, muita gente fala assim, mas o eunuco foi batizado. Claro que é eunuco. Vai lá pesquisar a situação daquele eunuco, ele era judeu. Ele fazia parte dos israelitas. O eunuco, na época dos reis, eles eram castrados para ficar cuidando ali da rainha, da princesa, dos filhos, das filhas da rainha. Mas eles eram israelitas. Pode ver lá, para você ver Atos, lá quando fala do eunuco. Ele era, por isso que ele chegou lá na estrada e aquela situação que para mim aquilo é uma fábula, mas tudo bem, as pessoas querem acreditar naquilo. Aí ele falou, o que impede de eu ser batizado? Aí nem sei o nome do camarada que estava lá, já pegou ele, já deu logo um banho dele no riacho lá e pronto, está batizado, é isso que você quer? Mas não precisava mais. Mas nem o eunuco sabia, porque quem estava com a graça, com a revelação dessa doutrina era Paulo. Pedro não tinha essa revelação, Tiago, João, ninguém tinha revelação dessa doutrina, a não ser Paulo, que estava começando. O livro de Atos ainda não tem revelação. A partir de Romanos capítulo 1, versículo 1, que sim, aí começa sim a revelação da graça de Deus, que já ficou para trás. A graça reinou até o ano 70, até o juízo de Deus, até ser estabelecido o evangelho eterno. Então aí muita gente usa o batismo do eunuco. Mas o eunuco foi. Claro, o eunuco era israelita. Você pesquisar, eu já fiz vídeo disso aí. O eunuco era israelita, então ele tinha, mas aquele, como que era o nome dele? Filipe, nem sei como que é o nome daquele cara que batizou, nem sei, mas se você souber, você lembra aí, que batizou o eunuco, eu nem sei o nome, não vou nem procurar isso não. Você consegue entender? Mas Pedro, assim como a religião, porque, gente, se a religião tem esse monte de doutrina, um dos culpados da religião viver Moisés é Pedro. E outro culpado de diversas doutrinas dentro dessas choupanas, dentro desses currais chamados igreja, é Paulo. Paulo também colocou várias doutrinas. Só que pelo menos Paulo não colocou o dízimo. Paulo não colocou sacrifício. Paulo não ensinou ninguém a buscar Deus em templo. Porque lá no templo de Jerusalém os gentios era proibido de entrar. Paulo não. Tem a história do véu, tem a história das coletas lá, né, de 1 Coríntios 9, que ele usa passagens do Velho Testamento. Então Paulo é responsável por algumas doutrinas. Agora, de ter esse legalismo, essas trevas dentro desses currais, o grande culpado é Pedro. E olhando por esse lado, se você ler Atos 10, você vai ver que ali claramente mostra a grande culpa de Pedro, de ter colocado o legalismo de Moisés dentro dessas arapucas. Porque as arapucas existem, porque diz que Pedro foi o fundador do lado do Vaticano. Diz que foi o primeiro papa, foi Pedro. Olha a cabeça desses religiosos. Diz que o primeiro papa foi Pedro. Aí a pessoa lê, vai lá em Atos 10, tá vendo aqui, ó, olha aqui, ó. O Espírito Santo batizou a família de Cornélio, mas você vê, mas olha que Pedro vai e ainda batizou com água. Então quer dizer que a água não pode deixar nunca. Claro que ele batizou.
É o que eu acabei de falar. Pedro não teve a revelação da sã doutrina, da graça de Deus. Pedro não teve a liberdade em Cristo que Paulo teve, que Paulo mostrou em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Em outras passagens também, Paulo mostra a liberdade da não necessidade mais de cumprir o legalismo de Moisés. Mas Pedro não. Tanto que, se você vê lá 1 Pedro, 2 Pedro, você vê que aquela 1 Pedro está lá. Logo no início, Pedro escreveu aos que estavam dispersos, para os judeus que estavam dispersos. Aquelas epístolas de Pedro 1, Pedro 2, não foi para os gentios, aquilo foi para os judeus. É igual para João, 1 João, 2 João, 3 João, ele escreveu também para os judeus. Tiago escreveu para os judeus. O Apocalipse foi para os judeus, a não ser o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, sim, porque o Evangelho Eterno não tem doutrina, o Evangelho Eterno não tem legalismo, o Evangelho Eterno é Deus em nós. O Evangelho Eterno ele é totalmente espiritual. Fé, quando você quiser falar de fé da Bíblia, fé na Bíblia é o Evangelho Eterno. Por quê? Porque no Evangelho Eterno não tem nada mais escrito. Quando foi estabelecido, acabou, não tem mais nada. Aí se cumpriu o quê? Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Deus falou, depois daqueles dias ninguém mais precisará falar de mim. Por quê? Porque ele mesmo está em todos, está na consciência de todos. Então, se você falar de Deus ou não, se eu tiver com esse canal aqui ou não, tanto faz. Você vê que você chega numa pessoa aí fora desses currais, você acredita em quem? Eu acredito em Deus. Nem conhece Deus. Nem conhece. Você é religioso? Não, não sou. Mas eu acredito em Deus, só isso. Por quê? Porque Deus está na consciência dele. Tá bom? Os religiosos são batizados em Cristo ou em Moisés? Em Moisés. Purinho, purinho. Todos os religiosos, todos religiosos, toda religião. Por isso que eu falo sempre, nenhuma religião presta, nenhuma religião tem valor algum. Pode ficar com raiva, pode... Ah, mas a minha é voodoo. Ah, mas a minha é o candomblé, a umbanda. Não, é tudo engano. É tudo engano. Ah, mas eu sou católico, eu sou da CC do Braz. Nenhuma. Todas estão em Moisés. Todas praticam obra antes da cruz. Ah, mas os feiticeiros não se batizam, mas eles usam a morte de animais, sacrifício de animais, da onde? Do Velho Testamento. Os espíritas não praticam essas coisas. Mas o espírita vai lá em 2 Samuel, 1 Samuel, e existe os espíritas porque diz que aquela vidente trouxe de volta o espírito de Samuel. Por isso que os espíritas existem. Você entende que é tudo da cruz para trás? Tudo tá na maldição. Todas estão nas trevas. Bom, então eu vou encerrar essa live, esse vídeo. Falei para você que é curto, porque eu tenho um negócio para fazer agora, por isso que eu já comecei logo cedo. Normalmente eu gosto de fazer às 10 horas da manhã, mas eu estou fazendo porque eu tenho que resolver um negocinho aqui. E que você tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, que as provisões do Criador estejam aí. E eu oriento a você ler Atos 10. Se você quiser Atos 10 e veja como Pedro era um legalista. Veja como Pedro é legalista. O batizar em Cristo foi depois da cruz. O batismo do arrependimento foi antes da cruz. Então, o resumo desse vídeo, desse nosso bate-papo, é isso. Antes da cruz foi o batismo do arrependimento. Quando Paulo fala em... Deixa eu só encerrar lendo aqui, ó. Lendo aqui que ele falou aqui. Onde que é que ele falou aqui? Aqui, ó. Só para finalizar. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Cristo está antes da cruz ou depois da cruz? Só isso aí. Só isso. Pergunta para um religioso, para um parente seu, um que defende o batismo nas águas. Pergunta. Cristo está antes da cruz ou depois da cruz? Pronto, é a resposta, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve e até a próxima, se é assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.